Então nós falamos a semana passada que há 3 estágios da nossa salvação. We talked about our salvation being divided in 3 stages. Porque nós somos um ser triuno. Because we are a triune being. Nós somos um ser nós somos dividido em 3 partes. We are one being but divided in 3 parts. Então fala para nós aí. Say the 3 parts, Caio. Quem é você? Who are Eu you? sou o espírito. I am spirit. Eu tenho uma alma e eu I sou have a soul. eu habito num corpo. And I abide in a body. Parabéns, Caio. Congrats, Caio. Diga, eu sou espírito. Say I am spirit. Eu tenho uma alma I have a soul. e eu habito num corpo. And I live in a body. Você é espírito. You are spirit. Você foi criado You were created à imagem e semelhança de Deus. God's image and resemblance. Lá em Gênesis 2:27, Genesis 2:27. o Senhor fala: façamos o homem. Gênesis 1:27, perdão. Genesis 1:27. Façamos o homem à nossa The Lord imagem, says, "Let us make men our image conforme a nossa and semelhança. likeness." Então, o homem foi criado espírito. So man was created spirit. Por que o homem foi criado espírito? Why? Porque lá em João 4:24, Because in John 4:24, Jesus se encontra lá com aquela mulher samaritana no poço Jesus meets this Samaritan woman. e ele fala para ela: Deus é espírito He tells her God is spirit. e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. His worshipers need to worship him in spirit and in truth. Adorar é se relacionar. To worship is to have a relationship. Adorar pode incluir cantar, mas não está limitado a cantar. To worship may include singing, but it's not Limited to. limited to singing. Eu sempre gosto de citar Jó, I always like to mention Job porque a Bíblia fala que Jó, no pior momento da vida dele, because the Bible says that at his worst moment, quando ele tinha perdido tudo, he had lost e ele everything, estava com a sua saúde completamente debilitada, and he had his health totally debilitated. a Bíblia fala que Jó se prostrou diante do Senhor He bowed down before the Lord, e ele falou: nu eu saí do ventre da minha mãe and he said, "Naked I came to this world, e nu eu voltarei. and naked I will go back." E a Bíblia fala: e adorou Jó ao Senhor. And the Bible says, and he worshipped the Lord. Paulo e Silas Paul and Silas, estavam presos depois de apanharem um dia todo. they got beat up the whole day, and they were in prison. E eles estavam numa cela que era o esgoto da cadeia. And they were in this sewage place, really. Eles estavam In jail. amarrados, as celas do andar de cima escorriam todos os excrementos para a cela do andar de baixo. Eles estavam lá. So they were in the deepest place of this jail, and all the excrements from the sewage would come to their cell. Eu sei que na sua cabeça, às vezes, isso acontecer é algo I know in your head it's like for that to happen, something so muito longe, né? far away. Mas sabe de uma coisa? You know something? Você tem que ser grato a Deus por estar num país You livre. have to be thankful to God that you are in a free country. Pastor Vinícius e o pastor Tanihoff estão, nesse momento, chegaram no Nepal nessa manhã. Pastor Vinicius and Tony Hoff are our other pastors, pastor from Boston. Eles foram lá visitar o nosso pastor do Nepal, que foi espancado na rua. They just arrived in Nepal, and they went there to check on our pastor that got beaten up out in the streets. Ele quase morreu, ele teve que fazer uma cirurgia no cérebro. He almost died. He had to have brain surgery. Sabe por quê? Why? Porque ele estava liderando uma célula. Because he was leading a life group. E os radicais islâmicos esperaram ele terminar a célula. Quando ele saiu da célula, eles vieram, pegaram ele, bateram e largaram ele como morto na rua. And these radicals were waiting for him, you know, in this trap. When he came out of the life group, they got him. A nossa igreja lá já teve que mudar de lugar umas 3 vezes. Our church had to move places 3 times Nossa already. igreja no Paquistão já teve que mudar de lugar. Our church in Pakistan. Sabe por quê? Why?
Porque os muçulmanos chegaram lá e falaram: vocês saem daqui ou nós vamos queimar todos vocês e esse prédio de vocês aqui. Because the radical Muslims would come and say, if you're not out of here, we're going to just come and burn your whole building. Porque nós não queremos down. esse lixo em We nosso don't meio. want this trash in our midst. Paulo e Silas foram colocados no pior lugar daquela cadeia, Paul and Silas were in the worst place. porque eles that- estavam that pregando jail, o evangelho do Senhor 'cause they Jesus. were preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. E a Bíblia diz que à meia-noite And the Bible says that at midnight, eles estavam louvando e adorando ao they were Senhor. praising and worshiping the Lord. Então a adoração não é algo que depende do seu físico. So worship is not something that depends on your A adoração verdadeira, physical ela é body. em espírito. It's in spirit. Por isso que nós temos o nosso curso de maturidade do Espírito. That's why we have our maturity course. É as primeiras matérias são para te ajudar a discernir o que é espírito e o que é alma. The first subjects are to discern, are for you to learn how to discern what is spirit and soul. Porque, falando então de novo das três etapas da nossa salvação, o nosso espírito está pronto. Because again, the 3 stages of our salvation, our spirit is ready. Quando você nasceu de novo, o seu espírito ficou pronto. When you're born again, your spirit became ready. Seu espírito não vai evoluir. You're not going to have to This evolution. Yeah. become better, evolve. Não, seu espírito está pronto. Your spirit is ready. Ele estava morto, agora ele está vivo. It was dead, now it's alive. Selismar, vai aí nesse interruptor, por favor. Seu espírito estava morto. Your spirit was dead. Não olha para essas lâmpadas antes que ele vai ligar, senão você vai ficar cego. Don't look up if you're there because you're going to be blind in a little bit. Então, seu espírito, você tem espírito, você sempre foi espírito. You were always a spirit. Mas antes de conhecer a Cristo, seu espírito era morto. But before knowing Christ, your spirit was dead. Porque o pecado matou o espírito. Because sin kills the spirit. Mortificou o espírito. Mortified the O spirit. espírito humano ficou impossível de ter comunhão com Deus. The human spirit was impossibility. You were not capable to connect Por with the isso que Spirit antes of de God. conhecer a Cristo, tudo era muito difícil em That's relação why à Bíblia. Before knowing Christ, everything was so hard to understand in the Bible. Por isso que antes de conhecer a Cristo, era loucura certas coisas que você vive hoje como algo normal. Before knowing Christ, it was just crazy to live the life that you Mas live today. teve um dia But one day, que você ouviu o you Evangelho heard the gospel da graça de of Deus. the grace of God. E você falou: eu quero entregar minha vida para You said, I Jesus. surrender my life to Jesus. E você confessou a Jesus com a sua boca, You confess Jesus with your mouth. crendo que Ele morreu no seu lugar Believing that he died in your place. e que Ele é vivo, And that He's que Ele alive. pagou o preço do seu He pecado. paid the price for your sin. Naquele momento, At that very moment, instantaneamente, instantaneously, você nasceu de novo. you were born again. Seu espírito foi Your aceso. spirit was Was lit turned up. on, lit up. Você tem comunhão com Deus. you have fellowship with God. O Espírito Santo veio habitar dentro de The você. Holy Spirit came to live inside of É o you. Espírito Santo que traz vida. And the Holy Spirit brings life. A palavra de Deus diz The Word of God says que o mesmo Espírito the same que Spirit that ressuscitou rose a Jesus Cristo Jesus dentre os mortos. from the dead. Opa, o que é ressuscitar? What is to resurrect? Me ajudem, o que é ressuscitar? Help me out. What is to resurrect? Nascer de novo. To be Sair born da again. morte para a vida. Come from death to Ressuscitar é life? isso, estava morto, agora está vivo. Yeah? E a Is Bíblia that it? fala que quem ressuscitou a Cristo foi o Espírito And Santo. the Bible says that the one who rose Jesus from the dead was the Holy Spirit. E esse mesmo Espírito And the same Spirit te vivifica. vivifies you. Ele traz vida para Brings você. life into you. Então, quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio morar dentro de você. So when you're born again, the Holy Spirit came to live inside of you. Eu sei que nós ensinamos as nossas crianças e tem que continuar ensinando mesmo. I know we teach our children and we have to continue Porque to fica do mais so. fácil, fica It's mais... easier, Mas nós ensinamos o seguinte: but we say, aonde que Jesus está? where is Jesus? Aí a criança fala: And the- aqui no meu coração. And then they say, here in my heart. Na verdade, Jesus não está no nosso coração. Well, as a matter of fact, he's not in our heart. O Espírito Santo está no nosso The coração. Holy O Spirit Espírito is in Santo our está heart. no nosso espírito. Jesus está sentado à direita do Pai nesse momento. Jesus is seated at the right hand of the Father. Jesus é um homem. Jesus is a man. O Filho da The Trindade, Son.
in the se Trinity, tornou um homem. became a man. Então é impossível ele em pessoa habitar dentro de It's nós. impossible for him to come and live Por inside isso of que ele us. falou, eu vou para o Pai. That's why he said, I'm going to the Mas Father. não fica triste não. Don't be sad. Porque se eu não for, o Espírito da verdade não é liberado para Because você. if I don't go, the Spirit of truth cannot be O released. Consolador não vai ser The liberado. Counselor Então won't o be released. Espírito Santo é Deus dentro de So the nós. Holy Aleluia. Spirit is God inside of us. E Ele nunca nos deixa. He will never leave us. Jamais nos He abandona. will Diga glória a never Deus. forsake us. Say glory to God. Então, no passado, nosso espírito está pronto. So in the past, our spirit is now ready. A Bíblia fala que o nosso corpo, Our body no futuro, in the future será glorificado. will be glorified. Por quê? Porque o nosso corpo foi manchado pelo pecado, marcado pelo pecado. Because our body was marked by sin. Então esse corpo não pode entrar na glória do This céu, body cannot enter heaven. porque o pecado ainda habita nesse corpo. Because sin is in this body still. Ontem eu fiz os exames, So I was here por for my falar, checkups por yesterday. falar em corpo. E a única coisa que a mulher, no final, depois de olhar todos os meus exames, me falou, The only thing that the nurse told me after everything she did, ela falou, você precisa ganhar um pouco de said you peso. need to gain a weight. Falou, você está muito magro. You're slim. You're too skinny. Eu falei, eu vou me esforçar. I said, well, I'm gonna try. I've been trying for a long time. O Nicolas falou que eu estou mentindo. Nicholas said, I'm lying. Então esse corpo não vai entrar no céu, graças a This Deus. body, thank God, will not enter heaven. Ele vai ser glorificado. It will be glorified. Jesus recebeu um corpo glorificado. Jesus received a glorified body. Então, pelo corpo de Jesus, depois que ele foi ressurreto, nós podemos ter uma noção como será o nosso corpo glorificado. So by knowing about Jesus, his glorified body, we have an idea of the body that we will Eu não receive. consigo entender, And eu I vou ter que don't experimentar. understand. I will have to Porque experience. Jesus ressurreto comeu peixe, Because the resurrected Jesus ate fish. comeu pão, He ate bread. mas ao mesmo tempo ele passou por uma parede. But at the same time, he went through a wall. Eu não consigo entender isso. I don't understand É um that. mistério que vai ficar para a glória. Mystery for that day. Quem chegar lá primeiro vai descobrir. You arrive there before me, you will find out. Viu, João Paulo? Se você morrer antes de mim, você vai KJP, descobrir. you will get there before me, you will find out. Porque ele não queria fazer teste de saúde ontem. He didn't want to come yesterday. Porque ele se acha novão. He's like, oh, I'm young. Tem 40 anos de idade. He's 40. Não, não vou não, pastor. I'm not going to go. Falei, Pastor. "Você vai." I'm like, you're going to go. Nem sei se foi. Did you go? Tava tudo ok? Good. Tava mesmo? Ela não falou pra você que você precisava perder peso, não? She didn't say you need to lose weight. Um complô é só comigo. Todo ano eles me falam a mesma coisa. Você It's precisa always perder against peso. me. It's only me. Every year you need to lose weight. Eu fico bravo. Eu falei, esse povo não tem You outra need coisa pra to falar, gain não? weight. Falou, tá tudo ok, tá tudo ótimo, mas você precisa perder peso. Eu falei, mas todo Everything ano eu is escuto fine. isso. You just Ano need que to vem lose nem vou weight. vir, não. Every year, the same thing. E a nossa alma? In our soul, Se o nosso espírito está pronto, if our spirit is ready, o nosso corpo será glorificado. and our body will be glorified. Ah, pastor, o que eu tenho que fazer então em relação ao meu corpo? So what about my body? What do I Você have tem to que do? subestimar o seu corpo, You have subjugar. to underestimate. You Você not tem, underestimate. você tem que dominar o seu You corpo. have to control your body. O seu corpo não pode controlar a sua vida. Your body cannot control your life. Por isso que glutonaria é pecado. That's why gluttony is a sin. Por isso que vício é pecado. That's why addictions are sin. Por isso que você não pode ceder a essas coisas. Por quê? Porque o corpo tem que ser domesticado. Ele se tornou animal. Your body is like it became an animal, and you have to domesticate this animal, this beast. Você está entendendo? You know, you understand? Mas a sua alma, então, é a obra que Deus está fazendo hoje. But your soul is the work of God today. No futuro, In the future, seu corpo vai ser your glorificado. body will be No glorified. passado, quando você foi salvo, In seu the espírito past, ficou pronto. Your spirit got ready. Mas hoje, But now, coloca Romanos 12, 1 e 2 para nós, Leonardo. today, Isso aqui é o que nós temos como direção para a nossa vida hoje. this is our guide for our lives. Romanos 12, today. 1 diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto to racional. present your bodies as a living sacrifice, holy and Então, acceptable seu to corpo God. tem que ser consagrado a Deus todo dia. Your body needs to be consecrated to God every Em outro day. momento, o apóstolo Paulo fala, apresenta como instrumento de justiça e não de injustiça. Apostle Paul even say, present your bodies as instruments of righteousness E a alma? in your soul. E não, versículo 2, e não vos conformeis com este século, And do not be conformed to this world, mas transformai-vos pela renovação da vossa but mente, be transformed by the renewal of your mind, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. that you may discern what is the will of God, what is good, acceptable, and perfect. Então nós entendemos aqui que há uma vontade de Deus para a sua So we vida. understand there is a will of God for your Efésios life. 2, 8 e 9 fala que nós somos salvos para as obras que Ele preparou de antemão. Ephesians 2, 8 and 9 says that we were saved beforehand for the works Deus that tem He um has for us. propósito para a sua vida. God has a purpose for your Diga, life. Deus tem um Say, propósito para a God minha has vida. a purpose for my life. Não, fala mais forte. Say stronger. Fala, Deus tem uma vontade He para a has minha a vida. will for my life. E de acordo com a palavra, nós temos que não nos conformar com o jeito que as pessoas vivem no mundo. And according to the word, we cannot conform ourselves to what the world is saying. Conformar é entrar na forma. Conform is to go into this Conformar é como form. você pegar um gelo e colocar numa forma e ele se tornar um cubo. It's like going into this mold, like the water that becomes a cube, ice cube. Não se conforme com esse mundo, com este Don't século. be conformed to this world, to Mas this seja century. transformado, renovando a sua mente para experimentar a vontade de Deus. But be transformed to renew your mind and experience the good will of God. Então nós temos que renovar a nossa mente a cada dia mais. So we have to renew our mind each day, more and more. E aí quando eu falo de renovar a nossa mente, o que eu estou falando? When I talk about renewing of the mind, what am I talking Eu about? estou falando de você encher a sua mente com a palavra de Deus. I am talking about you filling your mind with the Word of God. Eu vi algo essa semana na internet Saw something over the internet last week. e eu concordo 100% com a pessoa nesse aspecto. In this aspect, I agree 100% with this person. Falou, não, ela escreveu lá, alguém que repostou algo que outra pessoa falou. Não adianta memorizar versículo It's useless to memorize Bible verses se esses versículos não te transformam. if these Bible verses are not transforming Concordo. you. I agree. Mas preste But atenção, listen, memorize versículo, memorize them. deixando esses versículos te transformarem. Allow them to transform you. Memorize. O que a Bíblia fala é que nós temos que memorizar e What the encher-nos com a Bible palavra de is Deus. saying is that you have to fill yourself with the Word Nós of não God. podemos trocar a palavra de Deus por sentimentos, We can't change the Word of God to feelings porque há uma vontade de Deus para a nossa vida. because there's a will of God for E essa our lives. vontade está expressa aqui. This will is Quanto mais expressed você right here. conhece a palavra de The Deus, more you know the Word of God, mais transformado por ela você será. the more changed you will be. Quanto mais você enche a sua mente da palavra de The Deus, more you fill your mind with the mais Word of clara a God, direção de Deus vai se tornar. the clear the message will turn to be. Você está me entendendo? You understand? Nós temos que encher a nossa mente da palavra de Deus. You have to fill your mind with the Word of Então, God. semana passada nós falamos sobre a certeza da salvação. So last week we talked about the assurance E of falando salvation. sobre a certeza da salvação, And about the assurance, eu estava falando por que é importante você ter certeza da sua salvação. I was telling you the importance of you being sure of your salvation. Porque se você não tem certeza da sua salvação, o propósito de Deus para a sua vida não vai ser claro. Because if you're not sure of your salvation, the purpose of God for you won't be clear. Quem não tem certeza da salvação, If you're not sure of your salvation, normalmente quem não tem certeza da salvação, normally these people ele pensa que se ele pecar, ele vai para o inferno. think that if they commit a sin, they will go to hell. Ele é rejeitado por Deus. Because they are Ele rejected. deixa de ser filho de Deus. They stop being children Então, of God. normalmente, essa pessoa passa uma parte da sua vida muito grande lutando para não pecar. So they have this throughout their lives, they are trying not to commit sins. Então, eles gastam muita força. Eu vou viver e não vou pecar, porque se eu pecar, Deus não vai ser meu pai mais, eu não vou ser filho, eu vou para o inferno. So they waste a lot of their energy thinking, oh, I can't sin because if I sin, I don't go to heaven because God is not my father. Eu estou aqui falando que pecar está ok.
Am I here saying that to commit sin is fine? Não, você sabe que pecado é mal. You know it's Se not você good nasceu for de you. novo, você sabe que você não gosta do pecado, você é If alérgico you're ao born pecado. again, you're allergic to sin, you know it's not good for you. Mas você não peca por medo de ir ao inferno, você peca porque você sabe que essa não é a sua natureza. But you don't commit sins because you are afraid of hell. You just don't like it because you know it's not your Você nature. sabe que não é a sua natureza pecar. It's not in your nature to commit sin. Então, por que é essencial você encher a sua mente com o evangelho da graça e saber que Why? você nasceu de novo? It's essential for you to fill your mind with the gospel of grace to know that you're born Porque again. isso te dá confiança Because that gives you para fazer a assurance vontade de to Deus. do God's will. Tem gente que acha que Deus só usa gente perfeita. A lot of people think that God is looking for perfect people. Mas ele não entende que perfeito só teve Jesus. You don't understand that perfect is only Jesus. É só ele que é perfeito. He's the only one perfect. E a glória dele é ele nos usar, And the glory is for him to use independente das nossas us in limitações. spite of our limitations. A Bíblia fala que nós somos um vaso de barro, The Bible says we are like this clay vase, cheios de um tesouro. but we are filled with this treasure. Vaso de barro. Clay Tem vase. beleza? Do you see beauty in a clay pot? Você olha para um vaso de barro, ele é aquela cor terracota, ele é barro. It's clay. It has this rusted color. Se você pega um vaso de barro e coloca ele no barro, você olha, é perigoso você até tropeçar nele, não vê. You take a pot a clay pot and you put over like with the clay. Barro não tem beleza. There's no beauty. It's the same. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Outra coisa. Barro tem brilho? It has, Tem it brilho. has shine. Ele é fosco. Clay. No, Ele não é atraente. it's not attractive. Nós somos vasos de barro. We are clay pots. Mas dentro do vaso de barro But inside these clay pots, tem um tesouro. there's a treasure. Aí brilha. Then you see the shine. Ouro brilha. The gold is shining. Você olha para o Paulinho ali que está com uma correntona de ouro no pescoço, Look brilha. at Paulinho and he has this gold necklace and chain. Brilha. Tá brilhando aqui, ó. Tá Shiny. quase refletindo na It's minha like, cara. Whoa, Ouro brilha. because that's gold. Pedras preciosas brilham. Precious stones as well. They have this shine, this Pérola brightness. brilha. Pearls. Preste atenção no que eu vou te falar. Listen, O vaso de barro this clay pot tem que ser quebrado has to be broken para que o tesouro possa fluir. so that the treasure can be shown. Ele continua sendo vaso de barro, Continues to be just a clay pot. mas ele decidiu que o que está dentro é mais importante do que está fora. But he decided that what's inside is more important than what is Por outside. que Deus resiste ao soberbo? Why does God resist the proud one? Sabe por que Deus resiste ao soberbo? You know why he resists? Porque o soberbo fala, eu sou um vaso de barro maravilhoso. Because the proud one says, I am this amazing clay pot. Olhe para o meu barro, Look at my clay. olhe para a minha beleza. Look at my beauty. É enganosa, a soberba é enganosa. It's vain. Só quando nós contemplamos o verdadeiro tesouro que é o Senhor Jesus, Only when we see our true treasure, which is Jesus, que nós entendemos. that we understand. Eu sou falho, I'm weak. eu sou barro. I'm clay. Ah, mas Ele decidiu habitar dentro de mim para He sempre. chose to live in me forever. Ele decidiu manifestar a glória dele através da He minha chose vida. to manifest His glory through my life. Eu mereço? What I deserve Não, eu não mereço. is nothing. No, I don't deserve anything. Mas Ele decidiu me alcançar com a sua graça. He chose to reach out to me with His grace. Eu mereço ter oração respondida? Do I deserve have answered prayer? Nenhuma. No. Mas Ele decidiu me alcançar com a sua graça But He chose to reach out to me with His grace. e falar: os meus ouvidos estão voltados para Say ti. that my ears are turned your way. Você é meu filho. You are my Você é child. minha filha. You are my Nós podemos child. falar bondade e misericórdia certamente me seguirão. We can say goodness and mercy shall follow me. Escuta aqui. Listen to me. Sabe por quê? You know why? Porque o mesmo tesouro Because que the está same sentado no trono Treasure that's seated on the throne está aqui dentro. is right here inside of us. Pai, Filho e Espírito Santo. Father, Son, and Holy Spirit.
O Pai está sentado no trono. Father is seated on the throne. O Filho está à destra, à direita Son dele. is beside him, Sentado no trono do lado direito. by his right hand. E o Espírito Santo que está lá está And the aqui. Holy Spirit is there and is here. Há uma conexão direta com o céu. And there's a direct connection with heaven. Eu não sei se você está conseguindo me I don't entender. know if you can grasp Espírito this. Santo, só o Senhor pode abrir os Holy nossos Spirit, only olhos. you can open our eyes. Espírito Santo, só o Senhor pode trazer Only you revelação can bring disso. revelation. Você tem a natureza de Deus dentro de You você. have God's nature Se inside você of you. nasceu de novo e Jesus You Cristo é o seu You are Senhor, born again and Jesus Christ is your Lord. há uma conexão direta com o trono de Deus. There's a straight connection with the throne of God. Esse é o tesouro no And vaso de that barro. is the treasure in a clay pot. Esse é o tesouro no vaso de This barro. is the treasure. E aí o que você precisa fazer? What do we need to do then? Liberar o tesouro. Release the treasure. Compartilhe o evangelho. Share the gospel. Compartilhe da bondade de Deus. Share the goodness Compartilhe of os God. testemunhos da bondade de Deus. Share the testimonies you have of the Quando você goodness. compartilha o seu testemunho com alguém, When you share your testimony with someone, você está compartilhando a glória de Deus. you are sharing God's glory. Você está deixando o tesouro ser liberado. You are allowing the treasure to Quando be você released. compartilha a bondade de Deus para a sua vida com outras pessoas. When you share the goodness of God E over você your dá life glória a Deus. to other people, you give glory to God. Quando você não olha para você When you mesmo. don't look at yourself. Quando você não fala, eu mereci mesmo isso aqui que eu tenho. When you don't say, oh yeah, I really deserve this that I have. Mas quando você pega e fala, tudo que eu tenho é pela graça de Deus. But when you say everything that I have is because of the grace of God. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Thank God for É your só pelo life. Senhor. It's only because of Aí Him. você se coloca na posição dele derramar muito mais sobre a sua Then you vida. place yourself in the position of all the blessings Porque being você poured não out vive como esse mundo vive. because you're not living as the world lives. Como é que é o mundo? How is the world? Faz que você tem. Do something and you will have something. Então, quanto mais você fizer, mais você vai ter. The more you do it, the more you will have. Como é que funciona a graça? And how is grace? Ó vós que tendes sede, Oh, if you're thirsty, vem e bebam. come and drink. Vem e bebam da água da vida. Come and drink De from graça, this living beba. water. Freely drink. A graça. It's grace. Você não é abençoado e próspero porque você é dizimista fiel. You're not blessed and prosperous because you are this faithful tither. Você é abençoado pela graça de Deus e aí você You are- entendeu que ser dizimista é só um detalhe. You're blessed because of the grace of God, and you understood that being a tither is just a detail. Como a Guida falou, você tem que ter uma atitude de beber, de receber pela As graça. Gida mentioned, you have to have attitude to go and drink. Como Israel falou, o óleo é ele que provê. As Israel said, is his oil. He O provides. fósforo é ele que The provê. match is his. Você só tem que You receber. just have to receive. Você só tem que se posicionar e falar, eu quero isso na minha vida. You have to position yourself and Presta say, I atenção. want it in my life. Imagina o que acontecerá com um grupo de pessoas em Atlanta Imagine what can happen with a group of people in Atlanta. que renovam as suas mentes o bastante para entender que eles podem viver para a glória de They Deus. renew their minds enough to understand that they can live for the will of God. E quanto mais eles vivem para a glória de Deus, mais do céu eles And the experimentam. more they live to the will of God, the more they experience heaven. Olha na vida de Jesus. Look at Jesus' Em nenhum life. momento Jesus se exaltou. At no moment he exalted himself. Ele é Deus. He's God. Mas ele falou, é o Pai. But he said, it's the Father. Eu só tenho o que eu recebo do Pai. I only have what I receive from the O Father. que o Pai falou? What did the Father say? É, sou eu mesmo, eu Oh que sou yeah, o it's me, bonzão. it's me, I'm good enough. O Pai falou, não, esse é o meu filho amado em quem No, eu he tenho said, this prazer. is my beloved son and I take pleasure on Você him. está me entendendo? You understand? Você entende que o que você tem não é seu. What you have is not yours and you understand. Como a Guida falou, tudo é de Deus. Like Gita said, everything belongs to him. E tudo é para a glória dele. Everything is for his glory. Quando você tem a certeza da salvação, And when you have the assurance of você salvation, tem acesso ao reino. you have access to the kingdom. E partindo para encerrar, em Romanos now- 14, 17. Going to an end in Romans 14, 17. Irmãos, eu entro num 220 volts aqui I go quando to fala disso. 220 volts when I start Porque é tão talking simples, about o this, evangelho é because tão the simples. gospel is so simple. Quando você entende que Deus não tem problema de você ter coisas, When you understand that God has no issue in you having things. que quando o seu coração está nele, ele vai te exaltar. When your heart is in him, he will exalt you. Deus não está preocupado em você competir com ele. He's not concerned that you will compete Ele with quer him. te abençoar. He wants to bless you. Me ouve aqui, peraí.
Deus quer te abençoar. Listen to me, He wants to bless you. Put the hair back. O cara fica me olhando entre meio os cabelos. He's looking at me, but I can't see his eyes. Espera aí um pouquinho. Wait a minute. Vou te olhar assim também. Meu barbeiro perguntou, como é que você gosta do seu cabelo? Falei My curto, qualquer jeito tá bom. asked me how I like my dress, my My hair, and I'm like, Falei, I vai don't crescer care. de novo, pode mandar ver. It's gonna grow back. Just go ahead. Romanos 14, 17. Romans 14, verse 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. O reino de Deus não são coisas The naturais. kingdom of God are not natural things. Ele vai muito mais do que isso. It goes beyond that. Tem algo muito mais elevado. Something greater than that. O reino de Deus é uma sequência de justiça, paz e alegria. It's a sequence of righteousness, peace, and joy. Pastor Naor pregou isso lá na Conferência dos Radicais. Enquanto ele pregava, o negócio estava explodindo dentro de mim. Pastor Naor was preaching this during the conference at Brazil, in Brazil, and something was exploding inside Não é of me. por acaso que você tem essa sequência de justiça, paz e alegria. It's not by chance that you have this sequence of righteousness, peace, and joy. Então, o primeiro ponto é justiça. First thing is righteousness. Nós temos que entender que a justiça de Deus The righteousness of God requer requires punição pelo pecado. punishment because of our sin. Deus é justo, Deus é santo. God is holy, He's righteous. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Without the shedding of blood, there's no way you can forgive sins. Adão e Eva pecaram Adam and Eve sinned, e cobriram as suas partes íntimas com folhinhas. covered their private parts with leaves. Deus falou, não, God said, não funciona. it doesn't work. E a Bíblia diz que Deus proveu para eles pele, cobriu eles com The pele de Bible animal. said that God provided to them skin, animal Que animal skin. você acha que era? What animal do you Era um think? cordeiro. It was a lamb. Era uma lã de cordeiro. Por quê? Porque aquele cordeiro tipificava Cristo. It was lamb's womb. Why? Because it was typifying Christ. E aí então nós temos o Senhor nos mostrando um problema. And then the Lord shows us the problem. Sem derramar sangue não tem perdão de pecado. Without the shedding of blood, you cannot forgive E nós sins. entendemos que o pecado é muito mais forte do que o meu próprio sangue. And we understand then that the sin is stronger than my own blood. O pecado de João Paulo era mais forte do que o sangue dele. JP's sin was stronger than his blood. Porque mesmo João Paulo morrendo, a morte dele não o salvaria. Because even if he died, his death would not save him. Porque ele morreria na natureza pecaminosa. Because he Tá would sendo- have died in his nature, if in his sinful nature. Vocês estão comigo? You understand what I'm saying? Então o que Deus faz? So what did God Ele do? se torna homem. He became man, Nasceu de uma mulher born of a woman. e ele veio ao mundo para viver como homem. He came to the world to live as a man. E na cruz do Calvário ele se entregou como um homem. At the cross, he surrendered as Um a homem man. perfeito que nunca pecou. Perfect man, never committed sin. O único que nunca pecou. The only one who never committed E sin. quando ele morreu na cruz, a Bíblia fala que ele morreu em nosso lugar. When he died on the cross, the Bible says that he died in our Ele place. derramou seu próprio sangue pelo João Paulo. He shed his own blood for JP. Entenda, quando eu falo João Paulo, estou falando de você e de mim. He is the example, but I'm talking about us. Quando Jesus derramou o sangue dele na cruz pelo JP, When Jesus shed his blood on the cross for JP, ele tinha pecado? did he have sin? Jesus tinha pecado? Did he have Não. sin? No. Ele não tinha pecado, mas No ele sin. levou sobre si o nosso But pecado. he took upon himself our sins. Então era como se ele chegasse diante de Deus e falasse, eu estou aqui representando João Paulo. So he is as if he went before God and O said, I'm Caio, representing JP, Samuel, Caio, Samuel, Nicolas e toda a raça humana. all human race. E o sangue dele foi derramado. His blood was shed, Um sangue perfeito perfect blood, e
E porque ele era perfeito, sem pecado, ele ressuscitou. Because he was perfect without sin, he rose Porque a again. morte é consequência do pecado. Because death is consequence of sin. O salário do pecado é a morte. The salary for sin is death. Então, olha só. So- Uma vez que ele ressuscitou, Once he rose again, ele fez uma obra completa. he did this perfect work. E o que é a única coisa que a Bíblia diz que nós temos que fazer para sermos salvos? What is the only thing the Bible says we have to do to be saved? Crer e confessar. Believe and confess. Receber. Receive. Receber é crer e Receive. confessar. Receive is believing and confessing. Romanos 10, 9. Romans 10 verse 9. Se com a sua boca você confessar a Cristo If with your mouth you confess Christ, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que ele é believing vivo, in your heart that God rose him from the dead, você será salvo. you will be saved. O preço foi pago, The price o was sangue paid. foi The derramado blood was shed para todos aqueles que receberam. for all those who receive. Por isso nós pregamos o Evangelho. That's why we Por isso preach nós the temos gospel. que orar e jejuar para pessoas serem salvas. That's why we need to pray and fast for Porque people to ser get salvo é saved. ter os olhos abertos para enxergar o que Jesus já To be fez. saved is to have your eyes open for what Jesus has done. Amém, irmãos? E aí então, olha só. O reino de Deus é para aqueles que têm o sangue de Cristo sobre as suas vidas. The kingdom of God is for those that have Christ Jesus' blood over their lives. E o primeiro passo é a justiça. The first step is righteousness. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, The one who didn't know sin. ele o fez pecado por nós, He became sin for us. para que nele nós fôssemos feitos so justiça that de in Deus. him we would be made righteousness of God. Jesus precisou pecar para levar seu pecado? Did Jesus commit a sin so he could take away E a your Bíblia sin? fala aqui então que nós somos justiça de Deus. The Bible says here that we are righteousness of God now. Então, se ele não precisou pecar para levar o seu pecado, He didn't have to commit sins to take por away que your você acha que sins. você precisa ser perfeito para ser justo? Why do you think you have to be perfect to be righteous? Da mesma forma que ele levou o pecado do João Paulo sobre si, The same way he took JP's sin ele over liberou him, a justiça dele sobre o João he Paulo. released his righteousness over him. O reino de Deus é justiça. The kingdom of God is Você tem que righteousness. entender que você é justo diante de You Deus. have to understand you are righteous before him. Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. The Bible says that the curse that was upon him, that was upon us, was upon him The and brings us the peace. chastisement that brought us peace was upon him. Was upon him. Hallelujah. O castigo que nos traz a paz, ele se tornou a nossa justiça. The chastisement, he became our righteousness. 1 Coríntios 1:30 1 Corinthians 1:30. fala o seguinte: vocês são dele em Cristo Jesus. You belong to him in Christ Jesus. Léo, você coloca para nós Filipenses 3:9. Aquele que se tornou da parte de Deus para nós, The one who was from the Lord and came to us, e ele nos dá sabedoria, ele é a nossa sabedoria. he is our wisdom. Ele é a nossa justiça. He is our righteousness. Ele é a nossa santificação. He is our sanctification. Ele é a nossa redenção. He is our Cristo é redemption. tudo. Christ is everything. Amém? Filipenses 3:9. E ser vamos ler. Em português só, vamos ler. 1, 2 e vai. A justiça que procede de Deus baseada nas obras? The righteousness that is based on the works. Não, é baseada na fé. No, it depends on Você faith. crê e confessa. You believe and confess. Seus pecados são lançados sobre a Your cruz. sins are upon the E a cross. justiça dele vem sobre His você. righteousness come upon you. O reino de Deus é justiça. The kingdom of God is righteousness. Mas o reino de Deus também é a paz. It's also peace. Em Efésios 2:13, Ephesians 2:13. diz o seguinte: agora em Cristo But Jesus, now in Christ Jesus, pode vir, Cris, vocês que antes estavam longe, you were far away. agora vocês foram aproximados. Now you got near. Você estava longe de Deus, You were far away from mas God. agora você está perto de Now you Deus, got near pelo sangue de Cristo, by the blood of Christ. porque Ele é a nossa Because paz. he is our peace. Diga, Cristo é a minha Say, Christ paz. is my peace. Paz não é ausência de problema. Peace is not the lack of problems. Paz é a presença de Peace is the Deus. presence of God.
No mundo você vai ter problema. In the world you have Mas você troubles. tem a paz que But excede you todo have entendimento. the peace that surpasses No mundo all você vai ter understanding. luta. You will have battles. Fala amém. Say amen. Você vai ter, normal. You will. Ninguém It's precisa. normal. Né? Talvez você esteja passando por luta. Right? Maybe you are going through Mas it a right now. paz é Cristo. But Christ is your Então peace. você pode declarar todo dia: Cristo é a minha You paz. can declare every day, He is my peace. Cristo é a minha paz. Christ is my peace. Fala agora: Cristo Say é a minha this paz. Right now. Christ is my peace. O que é paz? What is peace? Paz é: eu não tenho o peso do pecado na minha vida mais. Peace is there's no weight of sin over my life Porque eu anymore. entendo que eu sou a justiça de Deus Because em I Cristo. understand I am the righteousness of God in Christ Ele Jesus. morreu a He minha died morte. my death. Ele me deu a sua He vida. gave me His life. Eu sou a justiça de Deus em Cristo I am Jesus. the righteousness of God in Christ E Jesus. porque eu sou a justiça de And Deus, because I am God's righteousness, eu tenho paz. I have peace. Porque eu tenho uma consciência limpa. Because I have a clean conscience. Hebreus 10, 22. Hebrews 10:22. Pode teclar aí, pode tocar alguma coisa. Hebreus 10, 22. Hebrews 10:22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. A certeza é por obras? Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. So the assurance is because of É works. fé. It's faith. É pelo que ele It's fez. because of what He did. Tendo o coração purificado de With má our consciência hearts sprinkled clean e from an lavado evil o corpo conscience. com água Our pura. bodies washed with pure water. Por que eu tenho fé? Why do I have faith? Fé pode ser transformada, pode ser também colocada como eu tenho paz. Faith can be changed into peace. Essa menina, você acha que essa menina, quando vai pedir alguma coisa para o pai ou para a mãe, ela está pensando o que ela fez ou deixou de Do fazer? you think that this little girl here, when she wants to ask something for their parents, do you think she's concerned about what they think? Ela só quer, She only wants. porque ela sabe de uma coisa: She knows something. o pai e a mãe dá, They're gonna give it to o her. pai e a mãe ama, They love her. o pai e a mãe, ela só confia neles. She only trusts. E se você visse a posição dessa sujeitinha aqui na frente, And if you could only see how she is laying right here, ia right te now, dar sono. it will make you Ela está em sleepy. paz. She has peace. Ela está preocupada em trabalhar amanhã, She's Thiago? concerned. She needs to go to Ela está work preocupada tomorrow. em pagar a energia, Does she Georgia need to pay Power? the bill tomorrow for Está something? preocupada com nada. Nothing. Sabe por que ela está preocupada com nada? You know why she's not Porque ela tem um concerned? pai e uma mãe. She has a father. She has a mother. Ela tem paz. She has parents. Você está entendendo o que é paz? You understand? Não é você, é o pai. That's peace. It's not you. It's the father. Você já tentou governar sua vida e deu problema. Have you tried to control your life and then you had problems? Então, você já tentou governar You've sua vida e deu tried. problema. You've tried. You know. Por isso That's que você all. precisa de um Senhor. That's why you need a Lord. Alguém que é acima de você Someone who's above e que you. te ama o bastante ao ponto de morrer por você, Loves you enough to the point that He died for que you. ele fala: That He says, vai, go. entra com sincero coração, aproxima com sincero coração, Draw near em with a certeza de fé. true heart, in full assurance of Diga: faith. Cristo é a minha Say, paz. Christ is my peace. Hebreus 4,16. Hebrews 4:16. E aí nós vamos para o último ponto. And then we're going to go to our last Diga: o reino de point. Say, Deus the kingdom of God não são coisas are naturais. not natural things. Mas diga: ele é a justiça, It's righteousness, paz peace, e alegria no and Espírito joy Santo. in the Holy Spirit. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente Let us junto then, ao trono da graça, With confidence, draw near to the throne of a grace. fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. That we may receive mercy and find grace to help in time of need. O que é aproximar confiadamente? What is to draw near with confidence? Não sei se você acompanhou alguma coisa
dos protocolos reais depois da morte da rainha lá I don't know if you're na following Inglaterra. all the protocols after the death of the Queen in England, Vocês estão tendo noção do que é um protocolo real? but have you had the notion of all the protocols? the Mas o rei do royal- universo está falando que você pode entrar na sala do trono para But falar the com ele. King of the universe is telling you, just come boldly before my presence. Entra com confiança dentro da sala do rei dos reis. Enter with assurance before the throne of the King of A Kings. Elizabeth II era serva desse rei. Elizabeth II served this king. Esse rei está acima de tudo e de todos. This king is above all. E ele é o pai de todos aqueles que colocam a sua And confiança he em is Cristo the father of Jesus. all those that put their trust in Christ Jesus. E ao colocar a sua confiança em Cristo Jesus, ele fala: você é meu filho, você é minha filha. And when you put your trust in Christ Jesus, he says, you're my daughter, you're my Entra son. no trono da lei. Enter in before the throne of the law. É isso? Is that it? Entra no trono da graça. No, enter in Com before confiança. the throne of grace with Para assurance, receber to misericórdia. receive mercy E achar graça. and find grace Para que você pedir. for whatever you need. Ele é seu pai. He's your father. Então ele se tornou ele levou o seu pecado para que você fosse He justiça. took away your sin so you could become E uma righteous. vez que você entende que você é a justiça de Deus em And Cristo once Jesus, you você tem understand paz. you are the righteousness of God in Christ Jesus, you have Você vive peace. em paz. You live in peace. Porque não é você é só o vaso de It's barro. not you, you're only the clay É o jar. tesouro. It's the treasure. Ah, me explica, não tem jeito de explicar, você só tem que I experimentar. cannot explain, you have to Entrega a sua experience. vida a Cristo Jesus, você vai Give your life experimentar. to Christ Jesus and you will Confie a experience. sua vida nas mãos de Cristo Jesus, você vai experimentar Trust isso. your life in the hands of Christ Jesus. E You uma will vez experience. então And then once you've done that, que você experimenta e entende que é a justiça de Deus em Cristo Jesus e você tem paz. once you've experienced the righteousness of God and you have peace, Coloca para nós Romanos 14:17 e deixa lá. you have Romans 14:17. O reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. The kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Fique em Holy pé. Spirit. Let's all stand up. Eu quero te propor algo I want to hoje. propose something to you today. Que os próximos anos da sua vida The next years of your life sejam os anos mais alegres da sua be the vida. most joyful years of your life. Quanto mais revelação, mente The more transformada revelation and transformed mind you have daquilo que Deus falou a seu respeito, about the things concerning what God told about mais you, você entende que você é a justiça de the Deus em more Cristo you Jesus. understand you are the righteousness of God E in por Christ isso Jesus. você tem paz. That's why you have Você vive em peace. paz. You live in peace. E porque você vive em paz, sabendo Because que you você é a live justiça In peace, knowing that you are righteousness of God. em Cristo Jesus, In Christ Jesus. você tem alegria no Espírito Santo. You have joy in the Holy Spirit. Eu quero te falar, eu já falei isso tantas vezes. I've said this so many times. Você sabe que eu sou feliz em ser seu pastor? You know, I am glad that I am your pastor. Jaqueline está casada comigo há 25 anos. Jack is married to me for 25 years Ela now. nunca me escutou reclamar dessa igreja. She never heard me complaining about the church. Nunca. Never. Sabe por quê? Porque eu sou feliz em Because servir I'm a Deus happy. sendo seu pastor. In serving the Lord, being your pastor, Eu tô no domingo aqui, eu tô feliz. every Sunday I'm here, I'm happy. Vou na célula, eu tô I feliz. go to my life group, I'm happy. Eu quero te propor I algo. want to propose something to you. Eu quero te propor a viver feliz. To live happy. Quanto mais revelação da justiça de Deus na sua vida, mais paz você vai The ter. more revelation you have of this righteousness, the more peace you will Quanto mais have. paz, mais alegria você The vai more ter. peace you experience, the more joy Não precisa. O que you é will alegria? have. O que What é is alegria? joy? What is Alegria joy? é curtir a vida. Joy is to have fun with your life. Alegria é ter uma expectativa boa. To have good expectation. Líderes que crescem, Leaders who grow, células que se multiplicam, life groups that multiply, são células que o líder é feliz. are the ones that the leader is happy, joyful. Ele é feliz, está lá. He's glad that he's there. Ele entende, esse povo é bom demais da conta. It's like, this people is amazing. Ele está cansado, ele fala, eu vou lá porque vai ser uma bênção essa He's célula. tired and then he's like, I'm going to go there. It's going to be a blessing today.
Olha o que Davi falou: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. David said, I rejoice when they said, come to the house of the Lord. Let us go to the house of the Lord. Sabe o que é a casa de Deus? You know what the house of the Lord is? Dá uma olhada ao seu redor que você Look vai ver a around casa de and Deus. you will see the house of the Lord. A casa de Deus é gente. People Gente reunida no nome dele. People gathered in His name. Eu não entendo porque pessoas deixam a igreja por causa de outras I pessoas. don't understand why people stop going to church because of other people. Você tem que enxergar a riqueza que You há na have casa to do Senhor. realize the riches that is in the house of the Lord. Independente das circunstâncias, você tem alegria porque você sabe que vai dar certo. In spite of the circumstances, you have joy because you know everything will be all right. Ontem nós estávamos aqui e uma mãe, no final do evento, uma mãe chegou para mim totalmente atribulada. Yesterday we were here and this mother came up to me and she was in so much trouble. Eu posso citar porque ninguém viu mesmo. O filho dela tinha corrido da polícia ontem, Her son got away from the police de yesterday. moto, fugiu da polícia de moto. He ran away in his motorcycle. E ele ligou para ela e falou: acabou a gasolina, eu estou no meio de um mato escondido e eu não vou sair daqui. And then he called her and said, you know, gas is empty and now I am in the middle of nowhere. I cannot get out of here. E ela falou: ora por mim. And then he said, pray for me. E na minha mente, naquela hora, eu falei: o que eu vou orar? And then she said, pray for me. And in my mind, I'm like, what am I going to say? Antes do orar, eu falei para ela, esse menino só está vivo pela graça de Deus, suas orações. And I told her, this boy, he's only fine because of the grace of God and your prayers. E aí nós começamos a orar agradecendo ao Senhor por ter livrado da morte. And then we started to pray and I was thanking the Lord for delivering him from death. E eu orei e falei: Pai, eu te peço que o Senhor enche o coração dessa mãe com paz. And I prayed and said, Lord, fill her heart, the heart of this mother, with your peace. Porque é só a paz que pode guardar a vida de alguém assim. Only your peace can keep someone in a situation like that. Eu sou o pai, eu me imagino I'm a numa father. circunstância dessa. I imagine myself in this situation. E enquanto eu orava por ela falando: amém, Senhor, And I was praying and she amém, was meu filho é do agreeing. Senhor, And she was oh saying, Jesus, my amém, eu son belongs recebo. to you, Lord. I receive. Você sabe quando você está orando You know when you're praying e vem em paz. and then you feel peace. E ela falou: amém, pastor, And she amém. said, Amen, Pastor. Deus está no controle. God is in control. Eu falei: só fala isso quem tem And paz. I'm like, you only say that when you have peace. Mas Deus quer nos levar no terceiro degrau. But the Lord wants to take us to this third level. A alegria do Espírito The Santo. joy of the Holy Spirit. A alegria do Espírito The Santo. joy Está of passando the dificuldade, Holy você vai se alegrar no Senhor. You're going through some tough times. Paulo, you're gonna aquele lá rejoice. da cadeia, Paul, when he was in prison, do esgoto da cadeia, the sewage in that aquele prison, cara falou: alegrai-vos no Senhor. he was the one who said, rejoice in the Lord. Então eu quero quero encerrar cantando nessa hora. I want us to end this service singing. E nós vamos cantar uma canção de alegria. We're gonna sing this joyful song. E antes disso eu queria que você orasse com as suas mãos levantadas. But before that, we're gonna lift up our hands in prayer. Fala para Deus, fala: Deus, Tell obrigado him, God, thank you. por Cristo Jesus. For Christ Vai Jesus. orando com as suas Go próprias palavras. use your own Agradeça. words and pray and thank him. Reafirme que você é de Cristo. Reaffirm that you belong Reafirme to que Christ. Cristo Jesus é a sua Reaffirm justiça. that he is your righteousness. Reafirme que Cristo Jesus é a sua That he paz. is your peace. Reafirme que Cristo Jesus é o seu tudo. Christ Jesus is your everything. E fala: eu vou andar em alegria todos Say, os dias. I will walk in Não uma joy. alegria natural, Not this natural mas a alegria do Espírito joy, but Santo. the joy of the Spirit. A alegria que é fruto do Espírito. The joy that comes from the Spirit. Ó Espírito Santo de Deus, Holy Spirit of enche-nos com a sua alegria. God. Fill us with your Dá-nos joy. revelação, Senhor, Give us revelation, de que o reino de Lord. Deus é justiça, paz e alegria. Kingdom of God is righteousness, Chega peace de and uma joy. vida cristã de Enough sofrimento. of a Christian life filled with suffering. Nós somos o povo da justiça, We paz e are alegria. the people of the righteousness, the Mesmo peace na and the dificuldade, joy. Even in mesmo na the sofrência, midst of our troubles, nós somos alegres do Senhor. we are glad. Nós celebramos ao We Senhor. celebrate
appreciate you, Lord. Porque o Senhor, Because you fala assim, eu declaro say, I declare nesse dia today que todas as all coisas things cooperam cooperate para o meu bem, for my good. porque eu estou I am em Cristo in Christ Jesus. Jesus. Eu amo a I Deus love God. e eu quero o seu I propósito. want His purpose. Todas as coisas All things cooperam work para o meu bem, for my em good. nome de In the Jesus. name of Jesus. Aleluia! 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 Nós cantamos e tu vens, nós dançamos e tu vens, nós gritamos e tu vens, nós louvamos e tu vens, nós cantamos e tu vens, nós dançamos e tu vens, nós gritamos. Cante, e tu dance, vens. grite, Oh, celebre! yeah! Aleluia!